Obrigada. Boa noite a todos. Sintam-se muito bem-vindos a mais uma noite, onde a gente vai poder conversar, onde a gente vai poder trocar as nossas energias, porque aqui, nesse momento, a gente já está recebendo toda a energia que a espiritualidade daqui da casa vem até aqui, até nós, e aí vai depositando em cada um toda aquela coisa boa que a gente precisa para a gente sair daqui melhor, mais animado, para a gente sair daqui mais refeito, respirando mais aliviado. Então, antes da gente iniciar, vamos fazer uma oração, todos nós juntos? Vamos lá? Queridos amigos espirituais, Mestre Jesus, nos auxilie nessa noite, para que nós possamos abrir os nossos ouvidos do coração, para que a gente consiga entender a mensagem que o Senhor veio trazer para a gente há tantos anos. E assim a gente consiga colocar em prática no nosso dia a dia, para que devagarinho, caminhando, a gente consiga chegar até o Senhor, para que a gente consiga cumprir tudo aquilo que a gente veio fazer aqui da melhor maneira possível, plantando coisas boas e colhendo outras melhores ainda. Que nós possamos todos juntos ter uma noite agradável, uma noite de paz e tranquilidade. Obrigada mais uma vez por vocês todos estarem aqui nos assistindo, nos abençoando e iluminando a nossa noite. Que assim seja. Bom, hoje eu trouxe para a gente uma reflexão. Então, sempre que a gente inicia o ano, a gente sempre pega aquela famosa listinha e aí a gente vai colocando nela tudo aquilo que a gente fez e não gostou, fez, mas não ficou tão bem feito. Às vezes aquilo que a gente não conseguiu fazer, ou às vezes aquilo que a gente fez e deu certo e a gente quer continuar. E aí a gente faz uma listinha daquilo que a gente quer como meta. Então o que a gente quer como meta para esse ano? Eu vou pegar mais firme e vou no centro assiduamente. Eu vou pegar mais firme e vou ler um livro por mês. Vou estudar mais, vou me alimentar melhor, vou cuidar da saúde. A gente vai fazendo um monte de relaçãozinha ali, né? E a gente vai colocando no papel. E aí a gente começa o ano naquele pique, naquela animação. Vai dar certo. A gente vai e começa com aquele gás todo, né? Aquele gás de início de corrida, que todo mundo já começa correndo, disparando. E aí, não sou diferente de vocês, eu também faço tudo isso. Mas eu faço tudo isso no papel. Eu gosto de diário. Sabe aquele bom diário? Então eu vou escrevendo tudo lá. Só que aí chega uma hora que a gaveta não aguenta mais, né? A gaveta está tão lotada que os últimos a gente vai tendo que descartar. E aí a gente sempre para ler. Nossa, o que eu programei o ano passado que eu não consegui fazer? Posso melhorar para esse ano? Posso mudar um pouquinho e fazer diferente? E aí, numa dessas reflexões, lendo ali, tudo aquilo anotado, todas aquelas ideias, eu percebi que esse ano que passou agora, de 2025, aconteceu uma coisa diferente. Lá, não vou dizer que foi tão longe, né? Não foi tão longe não, mas eu tinha lá pelos meus 14, 15 anos, eu tinha uma amiga e essa amiga ficou doente. E ela precisou de doação de sangue. Claro, né, que na audácia de uma boa adolescente, falei, eu vou. Eu tenho um monte de sangue, eu vou lá e vou doar sangue para ela.
Mas naquela época, 15, 14 anos, não podia doar sangue. Ah, fiquei revoltada. Onde já se viu? Ela precisa de sangue. Eu tenho sangue para doar e não posso? Pois é, não pude doar. Falei, não, mas não tem problema. Eu vou persistir, vou continuar insistindo. Quem sabe no próximo ano, ou até fazer 18. Tudo bem. Esperei fazer 18. Só que a hora que eu cheguei lá, pasmem, tinha que ter pelo menos 50 quilos. E um dia na vida eu já não tive 50 quilos. 50 quilos. Ah, não é possível. De novo isso? Como assim? Fiquei brava, fiquei irritada, tudo de novo. Mas não adiantou de nada. Aí eu falei, quer saber? Não vou fazer mais nada, não vou doar mais nada, pronto, acabou. E aí o tempo foi passando. E aí esse último ano, a minha filha participou de uma ação social e era de doação de sangue. E hoje, com um pouquinho mais de 18 anos, só um pouquinho mais de 50 quilos, pude doar sangue. Passei mal, quase desmaiei, foi aquele alvoroço. Mas doei sangue. E aí, qual é a reflexão que eu cheguei? As coisas não acontecem no nosso tempo. Não tinha que ser lá atrás, tinha que ser agora. O meu tempo é o cronológico. O meu tempo é aquele do relógio, onde o dia tem 24 horas, onde o ano tem 12 meses, 4 estações. Tudo vai se repetindo, tudo vai acontecendo. Todo ano a mesma coisa. Mas o tempo de Deus, Kairos, é um tempo de qualidade. É um tempo onde acontece na hora exata, do jeito certo, no momento exato. Sabe aquele momento em que você olha para o lado e vê um beija-flor passando? Quando você olha para cima e vê uma estrela cadente? É um momento único, é um momento raro. A hora que você vai cutucar quem está do lado, já foi, já passou. Esse é o momento de Deus. É o momento em que Deus fez para a gente. Mas nessa correria do dia a dia, a gente usa mais o tempo cronológico ou o tempo de Deus? No meu caso, às vezes, o meu dia não tem 24 horas. Tem muito mais que isso. Porque hoje é segunda-feira, mas eu já programei toda a minha terça. A minha quarta já está agendada com o dentista, porque aí na quinta-feira eu tenho que fazer outra coisa, porque na sexta eu tenho que viajar. Então hoje, o meu dia não tem 24 horas, porque eu já programei até sexta-feira. Mas o que será que nesse meio de tempo, Deus programou para mim? A gente não para analisar qual é o tempo de Deus na nossa vida. O que Deus tem de propósito para a gente? O que Ele trouxe para a gente nesse exato momento? Será que foram só os minutos passando ali no tic-tac do relógio? Ou será que Ele tem alguma coisa de qualidade para nos oferecer? Aí depende do nosso olhar. E aí, não sendo diferente, eu trouxe uma historinha, né? Vocês sabem que eu adoro uma boa história. Vocês já ouviram falar na história de José do Egito? Já conhece a história dele? Então, a história de José, ela começou muito linda, muito magnífica, já desde a época do pai dele. Porque o pai dele, Jacó, assim que ele bateu os olhos em Raquel, mãe dele, se apaixonou, logo de cara. Ah, já falou, essa vai ser a mulher da minha vida, essa é a mulher dos meus sonhos. E aí, então, a partir dali, ele já começou a conversar com Deus, eles tinham uma intimidade muito bonita, e aí, então, ele já começou a conversar com Deus e pedir por ela. E aí, então, ele teve a oportunidade, foi conversar com o pai dela, e falou, olha, eu quero me casar com a sua filha.
E o pai dela, chamado Labão, falou, tá bom, você quer casar com a minha filha? Tudo bem. Faz o seguinte, trabalha 7 anos para mim, e aí eu vou ver se você serve mesmo para casar com a minha filha. E ele falou, pois não. E ele trabalhou todo feliz e contente, porque ele estava fazendo aquilo para casar com o amor da vida dele. E aí o tempo passou e quando chegou essa época, passaram 7 anos, e aí o Labão, que não era nada bobo, entregou Lia, que é a filha mais velha. Ele falou, não, calma aí, eu queria casar com a Raquel. Aí ele falou, nossa, olha, me confundi. Mas faz o seguinte, trabalha mais 7 anos para mim, que aí então eu deixo você casar com a Raquel. Ele falou, tá bom então, né? Já que é assim, vamos fazer desse jeito então. Então aí ele trabalhou por mais 7 anos pela Raquel. E aí nesse meio de tempo ele teve os filhos com a Lia. E aí quando chegou o momento do casamento, aí ele ficou todo feliz. Aí ele conseguiu realizar o sonho da vida dele. Mas os anos foram passando e a Raquel não conseguia engravidar. Mas Raquel também era muito temente a Deus. E aí os dois passaram a orar e pedir para que ela pudesse ter um filho. E aí Deus acabou ouvindo eles e mandou José. Então ela engravidou de José. E quando José nasceu, aí ele se sentiu o homem mais completo, mais realizado, mais feliz do mundo. Só que aí depois, Raquel ainda teve um segundo filho, chamado Benjamim, mas ela acabou falecendo no parto. Mas nem assim conseguiu tirar toda aquela alegria. Afinal de contas, ele tinha José para lhe fazer companhia. Então ele instruiu José, ele ensinou José a trabalhar, ele ensinou bons modos, bons costumes, ele ensinou principalmente a temência a Deus. Então José tinha uma ligação muito bonita com Deus. Mas aí, os irmãos de José começaram a estranhar. Falaram, olha, tem muito mimimi aqui com o pai e com ele, isso aqui não tá certo. Ele não é nem o primogênito e nem o mais novo. E como é que pode isso? Não pode. Aí começou a ter muitos ciúmes, muita inveja, muito rancor desse relacionamento. Até que um dia eles decidiram que José não viveria mais. Vamos matar José e a gente resolve tudo e pronto. Só que aí então um dos irmãos falou, olha, a gente não precisa matar. A gente pode cavar um poço bem fundo e a gente joga ele lá e deixa ele lá. Só que aí, nesse meio de tempo, estava passando uma caravana de mercadores. E aí, pela misericórdia divina, eles falaram, então tá bom, vamos vender logo ele, a gente se livra dele. E aí, então, eles venderam José para esses mercadores, como um escravo. Eles moravam em Canaã, e aí esses mercadores foram parar lá no Egito. E aí, quando chegaram lá no Egito, ele foi direto para uma casa onde ele serviria como um escravo. Essa casa era de um general de patente alta do exército de um faraó, do faraó importante. Ele se chamava Potifar. E aí lá ele começou a fazer aquilo que ele sempre fez. Trabalhar com dignidade. Ele sempre foi um homem bom. Ele nunca desprezou ninguém. E a temência a Deus sempre foi muito firme, muito forte. Ele não acreditava que acontecia coisa ao acaso. Ele sempre acreditava que era Deus que tinha um propósito para a vida dele. Então ele ficava firme, independente do que acontecesse. Isso chamou a atenção de Potifar. Ele falou, olha, esse daí é um bom escravo.
Vamos fazer o seguinte, vamos dar um pouquinho mais de coisa para ele fazer e ver se ele se adapta. Porém, colocou todos os outros escravos mais antigos à beira dos ciúmes, né? Esse escravo acabou de chegar e já vai ser o preferido? Como assim? Só que aí também chamou a atenção da esposa de Potifar. E a esposa de Potifar começou a dar em cima de José. Mas José era um homem temente. E ele era um homem obediente. Se ele era nesse momento um escravo, ele devia obediência ao seu senhor, que era Potifar. Então ele não dava trela para a esposa. Mas a esposa ficou com muita raiva, muito ódio no coração, porque ele não dava trela para ela. E aí ela denunciou ele e falou que ele é que dava em cima dela. Claro que Potifar acreditou na esposa e mandou José para a prisão. José foi para a prisão, mas lá na prisão, ainda assim, mesmo estando condenado injustamente, ele não se importou. Ele continuou trabalhando, continuou temente a Deus, continuou sendo o homem íntegro que ele sempre foi. E aí tem uma coisa que nesse momento vai ser muito importante. José, como eu disse para vocês, tinha uma relação muito bonita com Deus. E José acreditava que Deus conversava com ele através dos sonhos. Então José dormia e José sonhava com mensagens vindas da espiritualidade. No caso, ele achava que era de Deus, o próprio Deus falava com ele. E então ele também interpretava sonhos. Muitas vezes as pessoas comentavam sonhos com ele e ele acabava falando e decifrando o que poderia acontecer a partir daquele sonho. E aí então, nesse momento ali, já na prisão, estavam presos junto com ele o copeiro e o padeiro do faraó. E aí então os dois tiveram sonhos esquisitos e foram lá conversar com ele. Olha, a gente soube que você decifra sonhos. Será que você poderia nos ajudar? Ele falou, pode contar comigo, pode falar então. E aí para o copeiro ele falou, olha, o seu sonho significa o seguinte, daqui 3 dias você vai receber o perdão. Eles vão ver que aquilo que aconteceu com você não fez sentido, não faz sentido, então você vai voltar a trabalhar da mesma maneira como você sempre trabalhou. Você vai receber o perdão por aquilo que eles acham que você fez. Mas o padeiro não vai ter a mesma sorte. Daqui 3 dias, o padeiro então vai ser condenado e vai ser eliminado. E aí então o copeiro virou e falou assim, olha, se isso acontecer, eu vou depor a seu favor. Eu vou chegar no faraó e vou falar, olha, tem José, e o José é uma pessoa de bem, é um homem de bem. E aí passaram uns 3 dias, e aí foi isso que aconteceu. Só que naquela euforia toda do copeiro, de estar feliz, de voltar para o seu trabalho, de ser perdoado, receber o perdão e tá ali, ele nem se lembrou de José. E a vida correu. E aí passaram-se 2 longos anos, até que num determinado momento, o faraó estava lá, meio encucado com umas ideias, e ele falou, olha, eu ando sonhando muito, e são sonhos muito esquisitos. Aí o copeiro lembrou, falou, olha a cabeça minha, que cabeça fraca. Conheci o José quando eu estava lá na prisão, e aí esse José é um rapaz que decifra sonhos. O senhor não quer que eu traga ele para cá? Aí o senhor pode conversar diretamente com ele. E ele falou, então tá bom, traz o José. E aí o José decifrou o sonho dele. E aí seria assim, nos 7 primeiros anos,
toda ali a parte do Egito teria muita fartura. Ia ter muitas colheitas, muita coisa boa. Porém, nos próximos 7 anos, ia ter uma escassez total. E aí o faraó ficou apreensivo e falou, bom, vamos fazer o seguinte, já que você está me dizendo isso, você vai administrar isso então. Você se vira. A partir de hoje você vai ser o governador do Egito. E aí agora, ó, me lavo minhas mãos, fica aí para você a responsabilidade. E aí José falou, tá bom, pois eu faço isso. E aí então ele construiu celeiros. E aí ele fez toda uma relação de todas as famílias da redondeza. E aí em todo aquele momento que houve mesmo, aquele monte de fartura, ele organizou tudo certinho, para que não houvesse desperdício, para que não tivesse nada estragando, para que algumas pessoas não pegassem mais e outras menos. Ele repartiu certinho. Quando chegou na época de escassez, ninguém passou fome, porque estava tudo muito bem organizado. Ele arrumou tudo certinho. Até que um belo dia, chegou uma família e veio pedir ajuda. Eles vieram de longe para pedir ajuda. E naquele mesmo instante, José reconheceu os seus irmãos. Porém, seus irmãos não reconheceram. Afinal de contas, venderam ele como um escravo. Como que um escravo se tornaria o governador do Egito? Então, eles nem perceberam a diferença dos anos. Mas aí, a única condição que José impôs para ajudá-los foi: traga meu pai e meu irmão mais novo. Vocês todos vão morar aqui comigo. E a partir de hoje, tudo aquilo que eu comer, vocês também comerão. E aí, nesse momento, a gente se pergunta, ele não quis vingança? Ele não ficou com raiva? Afinal de contas, ele foi vendido como um escravo? Foi jogado à própria sorte? Mas naquele momento, José teve a certeza do propósito de Deus na vida dele. Se ele tivesse ficado lá no Egito, junto com os irmãos, ele não ia ter condições de salvar todo o Egito. Porque lá, naquela condição de mero camponês, ele não ia ter todo o prestígio que um governador tem para poder salvar um povo inteiro. Então ele precisou passar pelo sofrimento, ele precisou passar pela amargura, pela desconfiança, ele precisou passar por tudo isso para provar para Deus que sim, ele era confiável. Não só nas partes boas, na bonança, na fartura, mas também na hora da escassez. Ele estaria com Deus em todos os momentos, na fartura ou na escassez. Então José provou até o final que o momento de Deus na vida dele, que o tempo de qualidade que ele se propunha, era só o de Deus. Ele não contava o tempo cronológico, ele não se preocupava com os dias, com as horas, porque ele levava no coração a certeza de que Deus tinha um propósito para ele. E quantas vezes a gente tem essa prova durante os nossos dias, nos nossos momentos, e a gente acaba deixando passar. Pela correria do dia a dia, às vezes não pela falta de fé, mas às vezes pela falta de certeza. Às vezes a gente fica meio que em cima do muro, né? Será que Deus está me ouvindo mesmo? Será que existe mesmo um propósito para a minha vida? Uma vida tão simples, uma vida tão humilde?